A Ele a glória, a Ele todo louvor. Pegue a sua Bíblia no seu assento. Abra ela no capítulo de número 4 do livro poético de Jó. Quem já sentiu a presença dele aqui nesse lugar? Enquanto você abre a sua Bíblia, atenção, irmãos que participam dos departamentos da igreja, procure o seu líder para informações das apresentações que serão realizadas no aniversário da igreja no mês de setembro. E eu já quero convidar todos para estarem conosco participando. Será nos dias 24, 25 e 26 de setembro. Você é o nosso convidado já para se programar, estar conosco aqui no aniversário de 34 anos dessa igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eita glória! Amém? Que Deus é bom, irmãos. Jó capítulo 4. Então, por favor, não esqueça, tá, irmãos? Procure o seu líder de casais, líder de homens, mulheres, jovens, para estar se informando. Crianças também, vamos ter um coral infanto-juvenil. Os pais aí se esforcem para os seus filhos cantarem, se apresentarem conosco, amém? Jó capítulo 4, ou número 4, porque é um livro poético. Diz assim o versículo de número 3. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Amém. Fecha os teus olhos, inclina a tua fronte. Oramos ao Senhor, eterno Deus, Pai que está nos céus, Pai das luzes onde não existe sombra de variação. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ministrar aqui as vidas. Coloque a mão sobre o teu coração, por favor. Senhor Jesus, eu não conheço a necessidade deste coração, porque eu só vejo aquilo que as minhas vistas veem por fora. Mas Tu, Senhor, é que pesa os corações, esquadrinha os pensamentos. E Tu sabes, meu Deus, o que esse coração, sobre qual esta mão está, precisa ouvir nessa noite. A Tua palavra é tão poderosa, Senhor, que diz, Senhor, o escritor aos Hebreus, que ela discerne, a Tua palavra, a intenção desse coração aí, Jesus. Eu sei que a Tua palavra é poderosa para produzir fé, e a fé é poderosa para gerar milagres, transformação de vidas. A fé é poderosa para remover montanhas. E eu não sei quais são as montanhas que esse coração tem enfrentado, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que se fé for gerada nele, a Bíblia diz que nada é impossível para aquele que crê, Senhor. Então nessa noite nós liberamos, Senhor, esta palavra de introdução em oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar? Prometo não enfadá-los. O tema desta mensagem é uma temporada no jardim. Parece uma coisa boa, né, irmãos? Mas há momentos na nossa vida, e nós ainda estamos vivendo um momento muito difícil socialmente dizendo. Nós estamos vivendo um momento difícil político. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, com uma crise institucional que preocupa todo bom brasileiro. Nós estamos vivendo uma crise social. Só na cidade de Belo Horizonte,
De Belo Horizonte, eu não sei Pelotas, eu vou ver se tem em Pelotas esse número. Eu gostaria de ter achado de Pelotas, mas eu não achei. Em Belo Horizonte, havia 2.500 moradores de rua, antes da pandemia. Hoje, são 10.500. Eu não sei Pelotas, mas cada vez que eu passo numa sinaleira, alguém tem essa impressão que aumentou o número de pedintes na sinaleira? Nós estamos vivendo uma crise moral na sociedade também, onde tudo tem se tornado muito relativo, onde cada um faz a sua lei, cada um faz a sua moral, e a frase mais costumeira que nós ouvimos apenas antigamente, as pessoas ainda respeitavam, é: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem já ouviu essa frase? Isso tem relativizado. Só que as grandes consequências de todas as perturbações sociais, elas refletem no coração e geram crises, e isso já ocorreu na Bíblia. Você sabe quando você fala e você tem solução para o problema dos outros? Você tem todas as soluções para o problema dos outros. Agora, quando bate na tua porta, parece que tudo aquilo que você ensinou e você disse para os outros e que você transmitiu para as pessoas, parece que não funciona para você. Eu sei que se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, acho que talvez a maioria levante a mão. E quando eu li esse texto no livro de Jó, ele faz um amigo que vem ali com boas intenções. Ele não veio ali com más intenções, ele estava vendo o seu amigo sofrer, e a Bíblia diz que os seus amigos passaram com eles alguns dias até em silêncio. Ei, meu irmão, se você quer ter um bom amigo, seja um bom amigo. Eu falava hoje para a nossa turma e dizia assim: a Bíblia é meio estranha. Por quê, pastor? Porque na Bíblia é tudo ao contrário. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser senhor, seja servo de todos. Se você quer ganhar, então primeiro dê. Você já notou isso na Bíblia? Então, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos aqui os amigos de Jó, tinha momentos que eles ficavam com Jó sentados e não falavam ai. Sabe por quê, irmãos? Porque só a tua presença, você não precisa nem abrir a boca, mas só o fato de você estar com a pessoa do lado do momento mais difícil da vida dela, já é suficiente para ela agradecer a Deus por você. Mesmo que seja para dizer assim, ó: eu estou aqui, se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Quem entendeu, diga amém. Com essa intenção, os amigos de Jó fizeram isso. Claro, eles não foram perfeitos, diz a Bíblia. Deus até os repreende em certos momentos. Mas nesse caso, a reflexão de Elifaz foi tão poderosa que ele falou: Jó, cara, você foi um cara que ajudou os outros. Você foi um cara que fortaleceu as mãos que estavam cansadas, os joelhos que estavam desfalecidos. Você tinha uma palavra certa na hora certa. Você tinha a solução de todos os problemas. Mas agora que a crise bateu na tua porta, na tua casa, você está enfadado, ou seja, você está aborrecido, você está chateado, você está para baixo. Irmãos, é porque aquilo que muitas vezes funciona para os outros não funciona para mim. Às vezes aquilo que funciona para a pessoa que está do teu lado não funciona para você. E nós não estamos livres de situações e dificuldades na nossa vida. Pelo contrário, a Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas é para nós termos bom ânimo. No mundo nós seremos provados. Tem um doido na Bíblia que falou assim, que eu devo me alegrar com as momentâneas tribulações. Que alegria, estou sendo uma prova. Estou feliz que eu estou sendo atribulado. Porque bem-aventurado quer dizer mais do que feliz.
É fácil? Não é não, irmãos. E alguns sintomas na nossa vida que eu queria destacar com você aqui nessa noite, porque nós estamos vivendo um tempo de crises, e as crises nos angustiam. A crise nos coloca para baixo, por falta de expectativa, por falta de esperança. Uma certa escritora, não lembro o nome dela agora, me lembrou uma frase aqui, que a esperança é uma teimosa. Quer ver quando é que você tem esperança? A teimosa esperança, ela insiste em acordar todas as manhãs. Então a esperança geralmente se revela na escuridão. E ela, a teimosa esperança, nos faz levantar da cama e abrir a janela, a qual manda a escuridão embora. E faz nos levantarmos, faz nos vestirmos, criando em nós uma expectativa de mudança. Sabe o que eu quero aproveitar nesse texto? E dizer para você que há uma luz chamada Jesus. E mesmo que você esteja na escuridão da angústia, do momento difícil da sua vida, Jesus só diz para você assim, diferentemente da escritora, você tem uma porta no seu coração. E Jesus só diz assim para você: ei, abre a porta, deixa eu iluminar a sua vida, deixa eu trazer de volta a esperança perdida, deixa eu trazer de volta aquilo que tem sido roubado de você. Quando nós estamos numa situação adversa na nossa vida, angustiante na nossa vida, existem alguns sinais. Você sabe que em 2004 houve um grande tsunami na Indonésia. Talvez você lembre dos noticiários. E principalmente no Sri Lanka e alguns outros países perto ali, foram pegos de surpresa. Eles simplesmente viram o mar retroceder para dentro. E quando ele volta com ondas de mais de 30 metros de altura, que engoliram cidades inteiras, mataram milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque eles não tinham algo que lhes desse um sinal, aviso. Então é interessante que uma associação cristã dos Estados Unidos comprou vários sensores de terremotos e tsunamis para instalar ali no mar da região da Indonésia, para que eles tivessem então, antes de maremotos e tsunamis e terremotos que dessem no oceano, as cidades litorâneas pudessem ser avisados do terremoto que aconteceu no meio do oceano, antes que ele chegasse à costa. Alguns sinais na nossa vida, queridos, que demonstram para mim e para você que nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida. Só que às vezes nós não nos apercebemos. Momentos difíceis, momentos angustiantes. Eu quero abrir com você o livro de Reis, por favor. Capítulo de número 19. E o primeiro sinal que você está, quem sabe, sofrendo e você não se apercebe, isso está gerando em você ansiedade. O que é ansiedade, pastor? Ao contrário da depressão, a depressão é uma angústia que você sofre por coisas que você está passando ou passou. E você fica remoendo aquela situação na sua vida. A ansiedade, diferentemente da depressão, ela se reporta para o futuro, ou seja, não aconteceu. Talvez nem tenha iminência de acontecer, mas você está sofrendo angustiadamente por causa da situação que ainda nem aconteceu. Por isso que a palavra de Deus é perfeita, ela diz: não andeis ansiosos, nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai beber. Mas diz isso para o nosso coração, irmãos. Como vencer essas coisas? Um dos principais sinais que traz para a nossa vida que alguma coisa não está certa conosco é a ausência, ou nós podemos dizer, a presença, melhor dizendo, da desesperança. Porque a esperança é a certeza que a coisa vai melhorar.
Havia na igreja, por exemplo, de Tessalônica, que é uma igreja do Novo Testamento, a qual Paulo escreve uma carta, a primeira e segunda carta, que os irmãos estavam entrando em depressão e ansiedade por causa das pessoas que estavam morrendo. Talvez ao ler o texto ali, simplesmente no capítulo 4, você não tenha se dado a impressão disso, mas as pessoas estavam enlouquecendo com as pessoas que estavam morrendo. E aí Paulo escreve essa carta aos irmãos, dizendo: irmãos, preste atenção numa coisa, como quem dissesse: eu vos anuncio aquele que morreu, mas não só morreu, antes ressuscitou. Aí ele vai lá e escreve dizendo: olha, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. E Paulo, quando escreve isso, ele não está sendo um grosso, ele está dizendo: eu não quero que você não tenha falta de conhecimento, mas antes eu quero que você tenha o conhecimento. Que conhecimento? Paulo, que aqueles que dormiram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Como quem diz, eles só estão descansando. Eu não quero que você fique preocupado, angustiado, fique remoendo isso dentro da sua mente. Porque se você também morrer, é como quem dissesse assim: se você também morrer, fique tranquilo, você vai ressuscitar. Porque nós não somos como aqueles que não têm esperança. Quem está entendendo, diga amém. Esses dias eu conversava com uma pessoa no aconselhamento pastoral, e dizia assim, que estava passando por uma situação problemática, e eu dizia para essa pessoa: olha, eu sempre, antes de começar os aconselhamentos pastorais, eu oro com a pessoa, e naquele dia me deu um estalo, dizendo assim para essa pessoa: olha, para nós começar a nossa conversa, eu quero dizer para você que todo problema tem solução. Quem entendeu, diga amém. A esperança para o mundo é a última que morre. A nossa morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O mundo diz que só não há solução para a morte. Para nós crentes, se for necessário, Jesus quiser, Ele até ressuscita o morto. Então, irmãos, não há problema que Jesus não possa resolver. Quem entendeu, diga amém. Então nós não somos como as pessoas que não têm esperança. Nós temos uma viva esperança, que é capaz de colocar, quem estava aqui no culto de sexta-feira, eu faço aqui esse link, sexta-feira que vem, segunda noite da Portas Abertas, e aqui na sexta-feira falamos que Jesus tem colocado diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, meu irmão, eu quero dizer para você: troque a desesperança pela esperança chamada Jesus. O segundo sintoma que às vezes vem sobre a vida das pessoas é que nos momentos das suas angústias e adversidades, ela começa a ter crises de choro. Não sei se você já foi pego numa crise dessa, mas daqui a um pouco você está ali sozinho, quem sabe parado, e você começa a chorar do nada. Isso são sintomas de alguém que está entrando ou numa depressão ou numa crise de ansiedade. E eu quero dizer para você, irmãos, que estão aqui nessa noite, que quem sabe está com seu coração angustiado, que tem perdido a esperança, que tem se lamuriado ou chorado ou se angustiado pelo momento ou por situações que sobrecarregam a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus diz para você nessa noite, através do seu Filho Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Apesar de Jesus não nos eximir, preste atenção, vem comigo. Jesus não nos exime de fardo, ou seja, eu ainda tenho alguma coisa para carregar. E Jesus não me alivia do jugo, ainda tenho que levar um jugo. Só que o jugo, a bondade do jugo, que o jugo nunca é levado sozinho, o jugo sempre é levado por dois. Quem entendeu já pode dar um glória a Deus. Jesus está dizendo para você o seguinte: a partir de agora, vai ter uma pessoa com você, e Ele vai chamar-se Espírito Santo.
porque eu posso não estar presente, mas Ele vai estar. E eu vou rogar para o papai, e Ele vai mandar para você o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas você recebeu. Quem prestou atenção na palavra introdutória, né, presbítero Avelino? E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do céu, até que tudo esteja consumado, até que Ele leve você, como na canção que o Jorge ministrou aqui sobre as nossas vidas, até que Ele venha nos céus, e o Espírito Santo leve-nos até a sua presença. Como assim, pastor? Sim, porque na mesma carta que Paulo renova a esperança daqueles que estão preocupados com a morte, Paulo diz: mas nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com eles, com quem ressuscitou, nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Quem é que vai nos levar à presença dEle? Aquele que está levando o jugo com a gente. Quem está entendendo, diga amém. Um outro sintoma que às vezes as pessoas, quando entram em crises e ansiedades, é uma dificuldade enorme de tomar decisões. Ela precisa tomar decisões, mas não toma. Ela precisa resolver um problema no seu casamento e não resolve. Ela precisa tomar uma decisão familiar e não toma. Ela precisa tomar uma decisão no serviço e não toma. Ela precisa tomar uma atitude e não toma. Ela precisa melhorar a sua vida e não faz nada para tomar uma decisão para melhorar a sua vida. É uma pessoa que está entrando numa crise terrível. Pastor, mas isso acontece com crente? Acontece, irmão. Você pega aqui o capítulo 19 de 1 Reis, você vai encontrar um homem chamado profeta Elias. Irmão, pensa num homem temendo. O profeta Elias, irmãos, é um cara que ele enfrentava rei, ele dava de dedo, como se diz assim, ele exortava o rei, ele falava palavras duras para o rei, ele desafiou 850 profetas, porque a gente só pensa ali nos 450 profetas de Baal, mas tinha mais 400 assistindo. Ou seja, a torcida toda era contra. Você já pensou numa coisa dessa? Mas Elias corajosamente, irmãos, a Bíblia diz que ele faz um desafio, ele faz um sacrifício, ele faz uma oração tão poderosa, que faz fogo do céu descer. Ele faz, irmãos, algo sobrenatural acontecer diante da vista de todos, através de uma oração de fé, porque está lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11, pela fé. Quem entendeu, diga amém. Mas a Bíblia também diz lá na carta do irmão de Jesus, capítulo de número 5, na carta de Tiago, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, ou seja, as mesmas fraquezas. Mas ele orou, pediu a Deus que não chovesse, durante 3 anos e 6 meses não choveu. Orou ao Senhor novamente. Quem lembra daquela cena? Eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É um sinal, tem até uma canção sobre isso, né, irmãos? De que a chuva vai descer, porque Elias orou. Ele orou de um jeito até estranho. Até recomendo você ler a passagem bíblica. Ele colocou a cabeça entre os seus joelhos e clamou, e Deus ouviu. Você já pensou em passar por todas essas experiências sobrenaturais? E aí uma mulher diz assim para ele, nada contra as irmãs, viu? Por favor, irmãs. Mas uma mulher diz para ele assim, amanhã você está morto, rapaz. Pode mandar avisar Elias que amanhã ele vai estar morto. Irmãos, ele entrou numa crise tão grande. Ele fez fogo do céu descer. Ele entra numa guerra contra os profetas de Baal e os mata. Os 450. E quando uma rainha diz, ó, amanhã o que aconteceu com os meus profetas vai acontecer com você, ele foge para o deserto. Ele entra numa crise tão terrível, que ele começa a olhar para o seu passado. Uma das frases que Elias fala do seu passado é,
não sou melhor que os meus pais, numa autocomparação, numa auto-ideia. Se meus pais não deram certo, eu também não vou dar. Se os meus pais não conseguiram, quem sou eu para conseguir? Se tudo deu errado na vida dos meus parentes, por que vai dar certo comigo? Se o casamento dos meus parentes, do meu pai, da minha mãe, do fulano já não deu certo, por que o meu vai dar certo? Não sou melhor que meus pais. Não, irmão. Você não só é melhor que os seus pais, como você é um filho de um pai dos pais. Hoje você faz parte da melhor família que existe, a família de Deus. Se a tua família não foi um modelo para a sua vida, meu irmão, você tem Jesus como modelo de filho e você tem Deus como modelo de pai. O teu passado não tem poder sobre a sua vida, meu irmão. O teu passado não tem poder para destinar o teu futuro. Então, irmão, pare de olhar para o teu passado e comece a olhar para o teu presente e diga: o que eu preciso fazer, Senhor, diante da tua presença, para não só alterar o meu presente, mas modificar todo o meu futuro. O que Deus tem planejado para você é grande, irmãos. E é tão poderoso o que Deus tem destinado para mim e para você, que a Bíblia diz que os olhos não viram, o ouvido não viu, não desceu no coração de homem algum, aquilo que Deus tem preparado, reservado, arquitetado, planejado, para aqueles que amam Ele. E amar a Deus é uma via de mão dupla. Amar a Deus significa que eu recebo, reconheço, creio e obedeço. Você sabe qual é o maior símbolo de honra e amor? É fazer a vontade de. E isso não é ser escravo, isso não é ser um trouxa, isso é ser honrado, é ser íntegro. O conceito de felicidade que as pessoas às vezes... Sabe por que hoje tem tanta pessoa depressiva? Você sabe por que tem tanta pessoa ansiosa? Você sabe por que tem tanta gente preocupada e angustiada nos dias que nós vivemos na sociedade moderna ou pós-moderna? É porque o conceito de felicidade dos nossos dias é egocêntrico, centralizado no homem e no indivíduo. Enquanto que o conceito de felicidade de Deus é: eu só consigo ser feliz quando eu faço outro feliz. O teu casamento só será pleno e feliz quando você fizer a sua esposa feliz e o seu esposo feliz. Você só terá uma família plena e perfeita quando teus filhos te fizerem feliz e você fazer os seus filhos felizes. Porque a minha felicidade é quando eu realizo para o outro e o outro realiza para mim. Aí você sabe qual é a maior frase que a gente ouve nos divórcios e separações? Eu vou me separar. Por quê? Porque eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. Que felicidade é essa que eu faço os outros infelizes? Que felicidade é essa que abandona tudo por um propósito egoístico? Que mentira é essa? Que felicidade é essa? Nós só somos plenos quando nós somos um. Isso é tão verdade que na oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu desejo ardentemente, a tradução mais eficaz eu desejo com todas as minhas forças que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, tu em mim e eu neles, e eles em mim. É uma interdependência. Quem está entendendo, diga amém.
Hoje o Montiago perguntou para mim, pastor, como é que é essa ideia de igreja? Que muitas vezes os pregadores dizem, você é igreja. Não, irmão, você não é igreja. Como assim, pastor? Não, irmão, você é membro do corpo. Porque se eu olhar para essa mão e essa mão disser para mim, eu não preciso do corpo, e ela sair do meu corpo, ela é corpo? Não, é uma mão. Ela só pode ser considerada corpo enquanto ela estiver ligada no corpo. Então por isso que Jesus diz assim para os seus discípulos, aonde estiver um reunido no meu nome, Jesus diz assim, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Eu só sou igreja. Dá uma olhadinha de canto de olho para essa pessoa que está perto de você e diz assim para ela, eu só sou igreja quando eu estou com você. Eu só consigo ser igreja com você. Eu em você e você em mim. Como Cristo disse, eu no Pai e o Pai em mim. Sabe por que muitas vezes, outra característica de pessoas e crentes muitas vezes que entram numa luta ferrenha? Porque ele quer lutar lutas que não são suas. Existem lutas, irmãos, que são minhas, e eu preciso lutá-las. Por exemplo, meu casamento é uma luta minha. Meus filhos são uma luta minha. Meu trabalho é uma luta minha. Minha vida espiritual é uma luta minha. Quem entendeu, diga amém. Agora existem lutas que são da família. A família precisa lutar pela unidade, pela comunhão, pela fraternidade. A família precisa estar nessa luta, juntos. Fechar as brechas, as barreiras, aquilo que entra de fora para atrapalhar. Palavras de derrota, palavras de maldição. A família tem que lutar contra essas coisas. Palavras profanas, filmes profanos, vídeos profanos, imagens profanas. A família tem que lutar contra isso. É uma luta da família. Quem está entendendo, diga amém. A família precisa orar junto, ter comunhão junto. Tem lutas que são da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Na qual o corpo precisa lutar. Porque aí o corpo sai vitorioso. Se eu quiser lutar uma luta que é da minha família, e eu quiser lutar sozinho, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder. Se eu quiser lutar uma luta sozinho que é da igreja, eu vou perder. Porque é uma luta do corpo. Esses dias uma pessoa falou, pastor, vamos fazer uma oração aqui nas entradas da cidade, vamos abençoar a cidade. Eu olhei para ele e disse, está louco? Você acha que eu vou sozinho assumir uma responsabilidade que é da igreja, da cidade? E eu vou trazer sobre os meus ombros uma intercessão que deve ser de todos os pastores dessa cidade? Você acha que eu vou trazer uma pressão de ansiedade e uma luta do inferno sobre mim, sozinho? Num primeiro momento o irmão não entendeu, aí eu parei para explicar exatamente isso para ele. Há lutas que são da igreja da cidade, não da igreja Chama Viva. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que chama isso, irmãos? Unidade da fé. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que às vezes tem orações que você entra numa luta de oração, mas Deus não está respondendo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Jesus tinha ali 12 discípulos, e ali, às vezes, no momento de luta, adversidade, ainda os 12 deixaram Jesus sozinho. Quem entendeu, diga amém. Elias entra para debaixo de um zimbro no deserto e diz, olha o grau de angústia que entrou a alma do cara que fez fogo do céu descer. Senhor, tira a minha vida.
Não aguento mais, não sou melhor que os meus pais, não vou fazer melhor que eles, não vou mudar histórias. Irmão, Elias estava passando por um problema muito sério, porque se ele queria realmente essa solução, ele não precisava nem ter fugido de Jezabel, né, irmãos? Jezabel ia matar ele, se ele queria morrer, ele não precisava nem ter fugido de Jezabel. Mas olha o estado que o profeta entrou, irmãos. Sabe outra síndrome que nós temos quando nós estamos com alguns problemas espirituais, emocionais, por causa da circunstância? A gente passa por um momento na nossa vida que a gente acha que ninguém mais luta, irmão. Elias interpela a Deus dizendo: só eu restei, só eu defendi o Senhor. Como quem diz, só eu profetizei, só eu orei, ou seja, está lutando sozinho, porque o rapaz que acompanhava ele já deixou longe. Só eu restei. Aí sabe o que Deus disse para ele? Não, tem mais 7.000 homens que ainda não se curvaram diante deste mundo, dos falsos profetas. Irmão, quando você pensa que você está sozinho, não, ainda tem gente aqui que não se dobrou para esse sistema, não se dobrou para esse mundo, não se dobrou para esses valores deturpados, e que continua lutando diante do Senhor, e que continua orando. Tem mais alguém orando por essa nação comigo? Para que Deus entre em providência nessa nação? Viu, irmão, eu não estou sozinho nessa luta, porque ela não é uma luta minha, é uma luta da igreja, é uma luta da igreja do país. Nós temos que orar. Só que Elias estava tão deprimido, irmãos, que ele não conseguia enxergar que tinha mais gente. Ele estava olhando, irmãos, e outro sinal importante que você tem que gravar no seu coração é, quando nós não conseguimos enxergar que outras pessoas estão conosco. Por quê? Porque o nosso olhar está só para o foco do problema. Você só consegue enxergar o momento, você não consegue levantar a sua cabeça, você só vê aquilo, só pensa naquilo, só aquilo toma a tua energia, a tua atenção, o teu esforço. Não, irmãos. Davi, irmãos, era incrível. Davi, quando ele entrava nas suas angústias, eu amo o Salmo 42, mas eu vou citar o 121. Davi, quando entrava nas suas angústias, ele dizia: levanto os meus olhos acima dos montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Irmão, pare de olhar e focar no problema. Levante a tua cabeça. Aleluia. Olhe para onde vem o teu socorro, a tua resposta. Da onde vem o alimento que vai te renovar. Quando o anjo aparece com um pão e água, sabe o que simboliza isso, irmãos? Renovação. Vai vir renovo sobre a sua vida se você crer. Porque lá em João capítulo de número 4, Jesus diz para uma mulher: eu sou a água viva, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Lá em João capítulo 6 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão nunca mais terá fome. E ele não está falando dessa água que você bebe aqui, que está no vaso, ele não está falando desse pão que você compra numa padaria, ele está falando de uma água que vai saciar a tua alma, que sempre parece que tem um buraco, vai saciar a tua alma com um pão, não esse pão que você compra numa padaria ou que você faz na sua casa, mas algo que vai alimentar a sua alma e preencher o vazio que você tem. Sabe para quê, irmãos? Para dizer para você: eu amo Jesus por causa disso, irmão. Quando parece que tudo está acabado, Ele vem e diz para você: come, bebe e vai em frente.
Aleluia. Sabe por que muitas pessoas estão morrendo? Porque elas pararam de beber e pararam de comer. E não há mais nada que a sacie. Pastor, o que tem a ver isso com o tema da mensagem? Eu agora encerro. Irmãos, Jesus passou por momentos difíceis na sua vida também. O ministério de Jesus não foi feito só de rosas. Foi feito de espinhos também. Num domingo, chamado Domingo de Ramos, que faz parte da tradição católica, é o domingo que Jesus entra em Jerusalém. Gente, pensa na festa. Rapaz, Jerusalém inteira parou para receber Jesus. As pessoas colocavam palmas, ramos, roupas, para que Jesus, quando entrando sobre aquele jumentinho, nem que fosse os cascos do jumento, passassem a virtude daquele que estava sobre ele. E o barulho era tanto, que os fariseus que acompanhavam Jesus, começavam a dizer: Senhor, manda que eles se calem. E Jesus fala aquela frase épica, dizendo: se eu disser para eles se calarem, as pedras clamarão. Para você entender um pouco a magnitude do burbúrio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que já havia sido profetizada. No decorrer da semana, Jesus começa a dar as últimas instruções, faz alguns milagres, mas quando chega a Páscoa, ele diz: estava tão desejoso de comer convosco essa última Páscoa, até que eu não comerei mais até que venha o reino dos céus. E ali ele institui aquilo que nós todos os meses praticamos aqui na igreja, que é a Santa Ceia. E ele, havendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois de ter comido o pão, ele pega o cálice, a taça do Messias, como alguns dizem, e ele pega aquela taça, levanta e diz: este é o meu sangue, simbolizado naquele vinho, que é o sangue da nova aliança. Ele já está falando do seu sacrifício que vai acontecer. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aí Jesus fala: dentre vocês há um que vai me trair. E aí começou ali, né, irmãos, a série de acusações. Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Jesus dá uma pista dizendo que é alguém que vai beijá-lo. E Judas se retira. Interessante, né, irmãos? Se você já leu na Bíblia, Jesus não era homem de muitos amigos. Ele tinha João, um amigo muito chegado. Ele tinha um camarada que ele ressuscita, chamado Lázaro. E por incrível que pareça, Judas: pastor? Jesus fala com ele e diz: amigo, faz o que você tem que fazer. Jesus vai para o Getsemane, para uma temporada no jardim. O momento mais angustiante de Jesus, irmãos. E aquilo era tão importante que ele chega para os seus amigos e seus discípulos e diz para eles: vocês fiquem aqui, eu vou ali. Um tiro de pedra, uns 40 metros, 30 metros, não sei, não me lembro agora. E eu vou orar ali, vocês fiquem aqui orando por mim. E a Bíblia diz que Jesus começa a agonizar. Sabe por quê? Porque ali ele começou a levar sobre si o meu e o seu pecado. Ali ele começou a levar o pecado do mundo inteiro sobre si. Não foi lá na cruz que ele levou o pecado, foi no jardim. Foi tão terrível, irmãos, que ele se levanta, vai ter com os discípulos e olha para os camaradas dormindo. Acorda eles: vocês não puderam orar uma hora comigo? Eu estou precisando. Tem momentos na nossa vida que até os amigos vão deixar na mão, irmãos. Mas fique tranquilo, viu? Como assim, pastor? Fica tranquilo. Não, irmãos. O amigo
mais chegado que o irmão, chamado Espírito Santo, vai estar com você nas suas horas. O profeta diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor meu Deus não me desamparará. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho a qual alimenta no seu peito, se esquecer dele, olha, é uma coisa difícil, irmãos. Diz o Senhor: todavia eu nunca me esquecerei de ti. E eu estou encerrando. No momento mais difícil, irmãos, da sua missão na terra, Jesus agonizou sozinho ao ponto de chegar e dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero ir para essa cruz, não. Vou fazer uma pergunta para você aqui, irmão. Não tem dias, às vezes, que você tem vontade de chutar o pau da barraca? Chutar o balde? Eu amo o irmão Paulo porque ele é sincero, né, irmãos? Aquele dia que você não está bem, a vontade de sumir, abrir um buraco. Não tem, irmãos? Tem. Irmãos, a gente é crente, mas não é aço. Ah, se não fosse Jesus em minha vida. Não tem a canção assim? O que seria de mim? Irmão, se não fosse Jesus na sua vida, o que seria de você? Só que olha o exemplo de submissão de Jesus. Jesus diz: mas não seja feita a minha vontade, Pai, seja feita a tua vontade. Por que Jesus passou todo esse sofrimento, irmão? E às vezes eu não quero passar. Você lembra da mulher de Jó, que eu comecei a explanação bíblica? E eu vou para o fechamento da mensagem. Irmão, Jó era o cara que tinha tudo, e depois ele não tinha nada. E até a saúde ele perdeu. Você sabe que quem tem um ditado popular, aquele senso comum, um vernáculo popular que diz: quem tem saúde tem tudo. Você trabalha, você vai atrás, você corre atrás do prejuízo. Mas e quando você não tem saúde? Pergunta para o irmão Sandro aí, que passou um período dificílimo na sua vida com câncer. Né, Sandro? Pergunta para ele se foi fácil passar a enfermidade e não poder trabalhar e prover e lutar e correr atrás, né, Sandro? Pense nisso, irmão. Jó perdeu tudo, até a saúde também. Aí a sua mulher chega para ele e diz assim: ô Jó, abandona esse teu Deus e morre. É muito sofrimento. Ele fala uma frase, irmãos, que às vezes eu fico pensando nela. E ele diz assim, irmãos, uma sabedoria. Como quem diz: eu soube ser grato a Deus na fartura, eu vou ser grato a Deus na miséria. E ele diz para ela: você aceitou o bem de Deus com prazer, você não pode aceitar o mal? Porque a gente receber o que é bom é fácil, receber um sim é maravilhoso, mas e quando Deus diz não? É fácil, irmãos? Jesus aceitou um não de Deus, do Pai, e disse: eu vou. Aí sabe o que acontece, irmãos? Lá no capítulo 53 de Isaías, diz o quê? Que ele foi como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele foi refutado, ferido de Deus, ou seja, Deus permitiu que ele fosse ferido, que ele fosse massacrado por causa nossa. Mas esse mesmo Deus que permitiu, ressuscitou a Cristo ao terceiro dia. E sabe o que diz Isaías capítulo 53? Que ele viu o trabalho da sua alma e ela se alegrou. Peraí, acho que você não entendeu. Dá uma olhada para essa pessoa linda, eu sei que ele vai estar sorrindo por baixo da máscara. E diga para você mesmo: essa pessoa do meu lado é fruto do trabalho de Jesus.
Essa pessoa que você está vendo aí sentada na igreja com você, é fruto do trabalho de Jesus, e quando Jesus olha esse trabalho, a sua alma se alegra. O que eu estou dizendo para você, irmãos? Eu quero que você acenda uma chama dentro do seu peito e fique de pé. Eu estou encerrando o culto. Eu quero que você tenha uma esperança viva, apesar de toda a luta. Pastor, é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Tranquilo, irmão. O que eu quero dizer para você é que apesar de toda a luta, toda a angústia, todo o sofrimento, no final das contas, você vai olhar o teu trabalho e você vai se alegrar. Pastor, mas o choro, a tristeza, fique tranquilo, vai chegar um momento, está escrito em Apocalipse, que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. O poeta disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A desesperança da escuridão pode durar a noite inteira, mas quando o sol, e a Bíblia diz no Salmo 37 que Ele é o sol da justiça, e quando o sol da justiça se levantar pela manhã e brilhar sobre a sua vida, vai espantar as trevas, as densas trevas da desesperança, e vai brilhar em você a esperança do Senhor Jesus. Eu quero convidar você nessa noite. Eu não conheço a sua vida no sentido de conhecer o seu coração. Eu olho você o que você é por fora. Mas o meu Jesus conhece você o que você é por dentro. E eu vou dar um conselho para você, irmão. Está sofrendo? Está angustiado? Não lute sozinho. Nós somos um corpo. Pare de lutar sozinho. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, para que sejamos sarados. Não lute sozinho. Não seja Elias. Tem desertos que Deus nos manda, tem deserto que nós entramos. Elias entrou no deserto sozinho, Deus não mandou ele para o deserto. Mas Deus foi tão bom que enviou um anjo com pão e água. Então não lute sozinho. Nós somos um corpo, nós somos uma família. E vamos lutar juntos. E vamos vencer juntos. O céu é o único lugar, irmãos, que todo mundo chega em primeiro lugar. Eu acho que você não entendeu. Nas Olimpíadas tem primeiro, segundo, terceiro lugar. No céu não, irmãos. No céu só tem medalha de ouro. Aleluia. Então fecha os teus olhos nesse instante. Põe a mão sobre o teu coração. Senhor nosso Deus, a palavra diz, Senhor, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia diz que o justo cairá 6 vezes, na 7ª o Senhor o levantará. Senhor, eu creio na Tua palavra, Senhor, e eu quero profetizar, Senhor, que se houver um coração nessa noite que esteja lutando sozinho, Senhor, ele sai daqui com uma esperança renovada. Ele sai aqui nessa noite, Senhor, pensando, Senhor, que ele não está sozinho nessa batalha, Senhor. E que se ele desejar, Senhor, há pão sobrando na mesa do Pai, há água sobrando na mesa do Pai, para renovar a esperança, a alegria, a fé, o amor. E nós queremos, Senhor, nessa noite, crermos piamente, Senhor, que Tu, Senhor, estás estendendo a mão nessa noite, Jesus, para abençoar cada um daqueles que creem e Te recebem em suas vidas, Senhor.
Senhor, abençoa meus irmãos, abençoa as minhas irmãs, renova neles a fé, Senhor. Quem sabe, Senhor, eles estão deitados debaixo de um zimbro, dizendo: não dá mais, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças nesse casamento, eu não tenho mais forças nessa família, eu vou largar tudo. Senhor, quem sabe algum está dizendo: eu não vou mais na igreja, não acontece nada na minha vida, para que eu vou à igreja? Sabe o que Deus está dizendo para você? Aguenta um pouco mais, segura um pouco mais, te esforça um pouco mais, ser forte, ser corajoso, aleluias. Sou eu, Senhor, que renovo as tuas forças, sou eu que te pego pela mão direita, sou eu que caminho contigo neste vale, como disse Davi no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Senhor, eu profetizo que tu vai estar com os teus filhos através do Espírito Santo, renovando as suas forças, renovando o seu ânimo, Senhor, dando graça, dando sabedoria aos teus servos. Senhor, seja qual for a luta, Senhor, oh, aleluias, seja qual for o peso, a angústia que o teu filho, a tua filha esteja sentindo, Senhor. Quem sabe eu não posso, Senhor, porque eu sou falho, mas, Senhor, os teus anjos podem descer sobre a vida do teu filho e da tua filha, como, Senhor, tu enviastes ali no Getsemane, na temporada do jardim, a Jesus teu filho, e a Bíblia diz que os anjos o serviam. Senhor, quem sabe, Senhor, todos estão falhando, mas tu podes servir o teu filho e renovar nele a esperança, renovar nele a fé. Ele pode beber da água que és tu, Jesus, ele pode comer do pão da vida que és tu, Jesus, e renovar as tuas forças, e tu ires em frente, em nome do Senhor Jesus. Vai em frente, vai em frente em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não sei porque eu estou com uma coisa no meu coração aqui, irmãos. Você que está com a sua esposa aqui hoje, com o seu esposo aqui hoje, abraça ele aí, abraça ela aí agora. Você que está com a sua noiva aí, abraça a sua noiva. Senhor, eu quero abençoar esse casal. Eu sei que o inimigo se levanta contra os casais para destruir, Senhor, mas eu quero profetizar, Senhor, que esse casamento vai ser blindado pelo teu Espírito Santo. Eu quero profetizar que as setas do adversário não vão entrar nessa relação conjugal, Senhor. O inimigo não vai plantar, Senhor, sementes de discórdia, Senhor, de desavença na vida deste casal, Senhor. E nós abençoamos nessa noite esse casal, nós abençoamos o esposo, a esposa, e nós abençoamos, Senhor, o presente que tu deu à família, os filhos. Nós abençoamos nessa noite para a honra e glória do teu nome, Senhor. E, Senhor, se o inimigo, Senhor, lançou uma seta, Senhor, de separação, já está anulada e quebrada para a honra e glória do Senhor Jesus. E se a irmã que é crente está aqui, o esposo descrente está em casa, Senhor, por causa da vida dela, Senhor, tenha misericórdia da vida do seu esposo. Senhor, se o irmão está aqui, a esposa é descrente, Senhor, eu profetizo, Senhor, sobre a vida dele, Senhor, para abençoar a esposa que não é crente, Senhor, porque a tua palavra nos ensina assim. E nós abençoamos, Senhor, a família, e todos que creem, levante a sua mão agora em nome do Senhor Jesus, e nós estamos encerrando. Nós abençoamos a família, Senhor, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do divino Espírito Santo, seja sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.